Olá, pessoal, boa noite aí para todos, boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa terça-feira de oficina de peças. Eu e o professor Gustavo Alves, eu sou Gustavo Scatolino, trabalho na PGFN, Gustavo Alves, professor de Direito Processual Civil. Fala, Gustavo, beleza? Tudo certo. Estamos aí para mais uma aulinha de peças. Vamos aí É isso fechar aí. aí essa nossa apelação aí que a gente começou na nossa última semana, né? Semana passada, vamos aí para a peça recursal hoje. Na semana passada, a gente já trouxe, inclusive, a estrutura da peça com vocês, né? Para quem está chegando hoje aqui na oficina de peças, a gente trouxe na primeira aula, algumas semanas atrás, um caso concreto. Desse caso concreto, a gente fez a contestação, que foi a peça que nos cabia. Veio a sentença, nós perdemos, e agora a gente vai desenvolver com vocês a apelação, que na semana passada a gente já trouxe o caso, trouxemos a estrutura, e ficou para vocês como dever de casa fazer a peça, e agora a gente vai resolver com vocês. Só recapitulando o caso rapidamente, o caso foi o seguinte, foi um menor de idade, que é o Messi, ele nasceu prematuro e teve que ficar no hospital privado durante um tempo, depois ficou no hospital público. Durante este período que o laudo não soube especificar, ele contraiu uma bactéria e ele teve sequelas em razão disso. O menor, representado pela sua mãe, que era auditora estadual, entrou com uma ação contra o município em razão do menor ter ficado no hospital municipal e no hospital municipal, segundo ela, ter contraído a bactéria e ter as sequelas todas. A gente foi citado no processo, né, na Fazenda Pública, e a gente entrou com a contestação. A gente levantou em contestação a questão da prescrição, porque o menor teria entrado, a mãe teria entrado depois do prazo de 5 anos. A gente alegou em preliminar também falta de juntada de procuração pelo advogado. Alegamos em preliminar também a questão da justiça gratuita, porque a mãe era auditora fiscal estadual, tinha condição de prover o processo sem prejuízo, né, da sua vida pessoal. E alegamos, então, no mérito, prescrição. Alegamos também, no mérito, a questão de não haver responsabilidade do Estado por não ter nexo causal entre a contrair a doença e a colocação no hospital municipal, não ter atuação de agente do Estado e não ter dano. Não houve um dano, a gente alegou também isso, e alegamos também a falta de razoabilidade, falta de bom senso na fixação dos danos morais, porque eles pediram R$477 mil de danos morais, materiais, pensão, uma série de questões, e aí então sobreveio a sentença. A gente vai trazer aqui um trecho, né, resumido da sentença, para a gente poder desenvolver com vocês a apelação. Vou jogar na tela aqui então, vem comigo aqui rapidamente, espera aí, vem aqui comigo na tela, olha só, então olha só, o juiz, né, aqui está o resumo da questão. Em ação de indenização proposta por Maria de Lourdes, auditora fiscal da Receita Estadual, mãe do menor Messi, em face do município X, em razão de suposta contaminação do menor enquanto esteve na UTI do Hospital Municipal, o juiz afastou a alegação da prescrição levantada pelo município, tendo em vista o artigo 1981 do Código Civil, fixar que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, e reconheceu a responsabilidade do ente pelos danos causados ao menor, não acolhendo a tese da defesa de ausência de nexo causal, pois entendeu que a causa direta dos danos decorreu do período em que o menor ficou internado no hospital municipal. Ademais, entendeu que houve conduta de agente do Estado na medida em que os fatos decorreram do período de internação no hospital público. O juiz acolheu a preliminar de indeferimento da justiça gratuita e também determinou a juntada de procuração nos autos pelo advogado. O juiz indeferiu o pedido de prova pericial feito pelo município, entendendo que a causa dispensava instrução probatória e por isso julgou antecipadamente o mérito, mesmo a prova sendo imprescindível para o desígnio da causa. Ao final,
o juiz condenou o município a indenizar o menor Messi o pagamento de R$ 477 mil por dano moral, equivalente a 433 salários mínimos, bem como condenou o réu ao pagamento de pensão vitalícia para a autora, no valor equivalente a R$ 4 mil. E aí, então, fixou ainda a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários no valor de 15% do valor da condenação, intimada a sentença por carga dos autos, no dia 30 de março de 2021, apresente o recurso cabível, indicando o prazo, ciente de que o fórum ficou fechado em razão da Semana Santa, Paixão de Cristo, nos dias 1º e 2º de abril. E aí, então, a peça agora, né, Gustavo, vou jogar aqui na tela para a gente falar de novo um pouquinho da peça, da estrutura da peça, e depois a gente vai desenvolver a peça com vocês. Beleza, Gustavo? Beleza. Vou jogar na tela aqui, então. Vamos lá. Pode jogar aí na tela. A gente já tinha, inclusive, falado aqui sobre a estrutura da peça, né? Qual era a peça e sobre a estrutura da peça. Pode passar direto que esses pontos aí a gente já falou. Nós identificamos, então, que a peça cabível seria, o recurso cabível seria o recurso de apelação diante do pronunciamento judicial apresentado pelo juiz, que no caso era uma sentença. Então, nesse ponto, identificamos que a peça adequada seria o recurso de apelação. E a gente falou aqui um pouco sobre a estrutura da apelação, relacionada à questão de endereçamento, a questão relacionada às razões, como que se estrutura isso numa peça recursal de apelação. E, intencionalmente, eu incluí aqui para vocês, nesse nosso caso concreto, na identificação desse nosso caso concreto, a necessidade de se impugnar uma decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento. Deixei claro para vocês aqui no nosso último encontro que a ideia central aqui dessa impugnação de decisão interlocutória em recurso de apelação é que ela seja feita por força do artigo 1009, parágrafo 1º, ela seja feita especificamente em preliminar de apelação. Então, vocês vão observar que, evidentemente, né, aqui se considerando a previsão legal, essa impugnação vai ter que ser feita em preliminar de apelação, e a gente colocou um caso aqui para que isso fosse realizado, tranquilo? Vamos agora definindo aqui, entrando diretamente na nossa peça. O Gustavo já está colocando para vocês aí os pontos específicos. Já passando direto para a peça, verifiquem aqui logo no endereçamento da sua petição de apelação, que a apelação é um recurso dirigido ao próprio juízo da causa. Eu digo ao juízo, porque é assim que estabelece a lei, né? É até uma disposição, Gustavo, que não precisa voltar para mim não, que minha tela está meio que travando aqui, só fica na oitiva aí. É meio que uma disposição que pouca gente sabe disso no caso concreto, que é a expressão juízo e juiz. A lei, quando ela faz referência ao endereçamento das peças, ela fala do endereçamento ao juízo e não ao juiz, né? Mas é claro que pela praxe jurídica nós nos acostumamos a fazer referência ao juiz aí, né? Então, eu até deixei claro para vocês. Ixi, peraí. E você pode sim dirigir ao juízo ou ao juízo, tá? Então, fique só claro isso para vocês. Por isso que eu falei aqui, o endereçamento correto da petição de apelação é o próprio juízo da causa, que no nosso exemplo foi o juiz de direito da 10ª Vara Civil da comarca de Salvador, Estado da Bahia. Diga. Só pergunta aqui, então, eu poderia colocar, né, excelentíssimos juízo de direito, juízo ou não, senhor... Na verdade, quando a gente faz essa referência ao juízo, evidentemente que o juízo não recebe pronomes ou qualquer tipo de tratamento. Então, você pode colocar douto juízo ou simplesmente ao juízo, né? Começando aí com ao juízo ou, como costumam dizer alguns, douto juízo da 10ª Vara Civil. Aí ao juízo da 10ª Vara Civil da comarca de Salvador. Ao juízo da 10ª Vara Civil da comarca de Salvador, Estado da Bahia, ou douto juízo da 10ª Vara Civil da comarca. Aí fica mais bonito, douto juízo, né?
vamos enaltecer aqui a figura do magistrado que tanto assim gosta, para definir, então, ele não ficaria excelentíssimo senhor doutor, como já colocamos aí, porque quando assim fizemos, nos referimos à pessoa do juiz, ao contrário do que exige a lei, mas como eu disse, é a nossa praxe jurídica. Outro requisito específico para a nossa peça de apelação é a exigência legal, mais precisamente a previsão lá do artigo 1010 do nosso Código de Processo Civil, que é a exigência específica de que nós qualifiquemos as partes. Também uma outra questão em volta aí na parte da praxe jurídica, né? Porque a lei exige o nome e a qualificação das partes. Nome e qualificação das partes. Normalmente, quando se faz recurso de apelação, as pessoas costumam colocar, os advogados costumam colocar simplesmente fulano de tal devidamente qualificado nos autos. Fazendo referência porque já há uma qualificação nos autos. Isso também é uma praxe jurídica, mas que pela exigência legal, nós teremos que sim dar o nome e qualificação das partes também no recurso de apelação, como exige o artigo 1010 no seu inciso 1. E aí fizemos aí para vocês um direcionamento, nome do município, sua qualificação, inclusive pela questão da representação, lá do artigo 75, inciso 3, é necessário se fazer referência à representação do ente público, para interpor na forma do artigo 1009 seguintes, professor, não me lembro o artigo, não posso usar o código na prova e não me lembro o artigo. Não precisa, só dizer com fundamento no Código de Processo Civil, eu sempre dou essa saída para vocês aí, no caso de não indicação de dispositivo legal, quando você não tiver, evidentemente, o código à sua disposição. Então, você faz referência ao Código de Processo Civil, vem interpor o presente recurso de apelação. Gustavo, só voltando aqui à questão do endereçamento, o Mauro perguntou assim, se endereçar ao juiz, pode perder ponto? Você acha que nas provas hoje já tem essa formalidade toda? Eu já falei isso, Mauro, inclusive, em encontros anteriores, que isso não geraria perda de ponto, porque isso é a praxe jurídica. Não tenho visto se retirar ponto por isso. Tanto é que é comum nos cursos de peça prática a gente fazer referência às duas possibilidades. Uma vai pela praxe jurídica e outra vai pela disposição expressa da lei. Claro que, e aí falando como examinador, você me impressionaria mais, me deixaria mais maleável e adocicado para corrigir a sua prova, se você fizesse referência ao juízo, como exige a lei. A lei assim o exige. Se você olhar lá, dá uma olhadinha no caput do artigo 1010, ele diz interposição por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, né? Isso aí demonstra o seu conhecimento do texto legal. Mas não é errado, você não vai perder ponto por isso, te garanto. Pode continuar na sua praxe de colocar excelentíssimo senhor juiz de direito. Eu nem desse doutor aí eu gosto, mas a gente botou na previsão específica aí, mas, de um modo geral, o douto juízo seria de bom tamanho. Mas, repito, você não vai perder ponto por isso. E aí ficamos, então... aí vem, né, a fundamentação, né, com o fundamento... Foi o que eu acabei de dizer. Você pode dizer, com fundamento no artigo 1009 seguintes do Código de Processo Civil, se você não lembrar do artigo, evidentemente, com fundamento no Código de Processo Civil, com fundamento na lei processual, interpor o presente recurso de apelação, em face da decisão, em recurso de apelação, em face de decisão, sentença, na verdade, né? Então, em face da decisão proferida nos autos, a indenização proposta por Messi qualifica o Messi, né, que é na necessidade de qualificação das partes, e formação da sua representante por ser um menor impúbere, né? E o caso aqui é bom se levantar, no caso, nesses termos pede deferimento, a parte final lá, né? Pode passar, Gustavo, para outra folha, enquanto eu... E aqui a gente encerra a folha de rosto, né? Aqui você encerra a folha de rosto. Aí muita gente me pergunta, mas se eu tiver, professor, numa prova subjetiva, onde nós temos lá laudas específicas para escrever, né? Pelo amor de Deus, você não vai virar para a próxima página para escrever, né? Do jeito que está aí na linha, você pula uma linha e já continua das razões recursais.
para quem ela é direcionada, né? Então, só tome esse grande cuidado para não separar. Se a petição é uma apelação, você não vai separar a folha de rosto do resto, evidentemente, né? Por favor, não faça isso, não há necessidade disso. Pode-se pular uma linha depois desse... Volta lá em cima no slide anterior, Gustavo. Depois aí... Não, é aí. Depois de local e data, você pode, então, simplesmente pular uma linha, saltar uma linha e já começar com a próxima visão que nós vamos colocar embaixo. Aí sim, pode passar para o próximo ponto. E a assinatura, né? Também é procurador... A questão da assinatura é aquilo que a gente vem sempre ressaltando, né? É bom, interessante ver o enunciado da questão para ver o que ele exige da gente. Se não, simplesmente coloca procurador municipal. Evidentemente que você não vai fazer nenhuma assinatura que identifique você, né? Não pode. Então a gente só simplesmente coloca, fazendo aqui, claro, né, referência, simplesmente a procurador municipal, procurador do município, né, ou procurador municipal. E aí, salta uma linha, e já passando para a parte posterior, aí nós já nos referimos ao Tribunal de Justiça. É bem interessante este ponto específico nos recursos de apelação, que é o direcionamento específico ao Tribunal de Justiça do Estado, ou Tribunal Regional Federal, porque é uma sequência lógica que a gente vai fazendo, colhendo o Tribunal de Justiça, alguns colocam egrégio, Tribunal de Justiça também, fica na mesma, né, egrégio ou colhendo, egrégio, Tribunal de Justiça do Estado, tal, aí no caso do Estado da Bahia, porque foi Salvador e a comarca. Provavelmente, se houver exigência na prova, você coloca nome de recorrente e recorrido em número do processo. Evidentemente, mais uma vez eu repito, esse ponto, inclusive circula esse ponto aí, Gustavo, recorrente, recorrido e processo. Uhum. Pode circular isso aí para a gente, que eu vou fazer um apontamento para eles. Certo. Isso aqui, se você vai colocar somente se tiver campo para isso na prova, se for exigido isso na prova. Senão você pode simplesmente apontar aqui o que já foi feito anteriormente, né? O que já foi feito, o que já está ali naquela qualificação inicial. Isso não vai ser falta para a gente e, claro, evidentemente que o que é importante aqui é aquela qualificação inicial. Então, volta lá na nossa tela, lá, Gustavo. O Mauro perguntou aqui, nessa folha, poderia endereçar ao presidente do tribunal, ao invés de ser ao tribunal? Pode ser ao presidente? Ao presidente, é a mesma ideia que eu coloquei lá da questão do juízo e do juiz, né? A praxe faz isso com que nós... na verdade, não existe essa previsão expressa no código, Mauro. Não há essa delimitação expressa no código, de modo que a gente tenha que seguir uma linha estrita para isso, tudo bem? Então, como já somos bem conhecedores do Código de Processo Civil, o que não tem forma específica, nós fazemos de forma livre. O que não tem forma específica, nós fazemos de forma livre e, consequentemente, a gente consegue aqui botar do jeito que você quiser, né? Normalmente você dirige ao presidente do tribunal com as petições de endereçamento de agravos. Os agravos de instrumento que são dirigidos diretamente ao tribunal, você normalmente coloca ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal Regional Federal, enfim, você faz referência aqui ao presidente. Então, aqui deixa mesmo como está, colhendo o tribunal, egrégio Tribunal de Justiça, não sendo necessário se fazer referência ao presidente, tudo bem? Eu quero fazer referência ao presidente. Pode fazer, que você não vai perder ponto por isso, que, como eu disse, a previsão aqui é de que não há essa exigência expressa na lei. Então, se você quiser fazer, sem problema nenhum, não vai ter problema para você. E aí, na sequência, pode seguir aí, Gustavo. E aí, na apelação, tem o tópico cabimento, né? A gente abre esse tópico para demonstrar. Isso. Esse tópico é específico da apelação? É obrigatório? Não, esse tópico, ele não é obrigatório da apelação, ele também é praxe. O que se exige, se a gente observar a previsão expressa do artigo 10, é que nós tenhamos o nome e qualificação das partes, as razões específicas, né, a exposição do fato e do direito,
as razões do pedido de reforma ou nulidade da decisão e o pedido de nova decisão. Então, não há aqui a necessidade de demonstração de cabimento do recurso, como acontece nos recursos especial e extraordinário, onde há essa exigência expressa da demonstração do cabimento do recurso. Mas, repito, é da praxe jurídica, vamos mostrar ao examinador que conhecemos a praxe jurídica, principalmente porque esses concursos exigem, em sua quase totalidade, prática jurídica, e isso aqui é demonstração do que se faz na prática, né? Demonstração do cabimento, mas é um tópico de simplicidade tamanha de se falar simplesmente de previsão expressa de que o recurso cabível contra a sentença é apelação. Então, o tópico do cabimento, que a gente incluiu aqui, né, como eu disse, vamos impressionar o examinador, aqui no caso com a prática jurídica, fazendo referência à questão do cabimento. Recurso cabível, no caso, no fundamento do artigo 1009 do Código de Processo Civil, é o recurso de apelação, recurso já referenciado na petição folha de rosto. Tranquilo? Então, esse tópico cabimento, como eu disse, não é exigido. Tempestividade, vamos lá. Também é um tópico que é interessante de se colocar, principalmente quando nós estamos diante de questões que perguntam o prazo do recurso, como foi o caso do nosso caso concreto, em que o examinador perguntou da gente qual era o recurso cabível, indicando o seu prazo limite para interposição. Claro que, evidentemente, havendo esse questionamento, é interessante você abrir um tópico da tempestividade. Na maioria dos casos, a gente observa isso, né? Observa que o examinador, ao fazer a peça prática, ele inclui aqui questões relacionadas à contagem do prazo, além da identificação do recurso cabível, a contagem específica do seu prazo, né? E aí, evidentemente, fazendo aqui uma fundamentação, e isso aqui é interessante, Gustavo, que você pode usar essa fundamentação aqui para qualquer tipo de prova envolvendo questão de tempestividade, de recurso, né? Gustavo... Isso vale para qualquer recurso que seja interposto por membro da advocacia pública, essa parte inicial. Um ponto interessante para os alunos é justamente o que você falou. Tudo que você puder deixar já texto pronto para usar em todas as peças, faça isso. Então, a parte de qualificação, já tem um texto pronto para isso. A parte lá de tempestividade, já tem um texto pronto. A parte do cabimento, né? Quando for uma peça que exige cabimento, você vai colocar, já sabe como você vai começar. Igual a gente começou aqui, ó. É cabível presente recurso com fundamento no artigo tal, tal e tal. Já tem tudo pronto, por quê? Vai gastar menos energia do cérebro. E aí você vai se preocupar só em escorrer aquilo que tem que ser realmente tratado em cada caso. Mas o fechamento das peças, né, essas partes todas, como que você começa a falar dos fatos, né? Trata-se de tal, tudo que você puder deixar pronto, padronizado, vai facilitar muito a sua vida, deixa todo o esqueleto pronto e vai só colocando, recheando ali o esqueleto com as informações que tem que constar realmente na sua peça. Vamos lá. Lembrando que esses pontos aí são pontos que vão ser pontuados na sua prova, né? Justamente. Esses tópicos específicos aí, eles serão pontuados. Então, apesar de ser um texto padrão, pode ser que o examinador verifique lá, ó, tem que falar de tempestividade. Falou, acertou o prazo, mais um ponto. Então, tudo isso, né, evidentemente, que é o ponto necessário. E aí, no parágrafo 3º, a gente fez o cômputo do prazo recursal, considerando 1. Intimação pessoal por carga que foi dada. 2. Data em que foi feita a carga. 3. Contagem do prazo processual com as considerações já colocadas na assertiva, que foi feriado, fechamento do fórum no dia 1º e 2 do mês de abril, presente mês de abril, a gente teria então o prazo de 13 de maio para a interposição do nosso recurso, né? Fez a contagem do prazo. Mas, como eu disse, esse ponto não importa muito para a nossa situação, porque estamos interpondo o recurso de forma antecipada, mas é normal se perguntar, sim, qual é o limite temporal para a interposição do recurso, certo? Fiquem bem atentos, e o padrão para você identificar esse limite temporal é o parágrafo 1º e 2º aí
esse tópico da tempestividade, né? Quando que são intimados, como que foi feita a intimação específica e a forma do cômputo desse prazo. Ah, eu quero colocar mais coisa, fique super à vontade. Fique super à vontade para destrinchar a especificação do prazo. Começou tal dia, computei tais dias e o prazo final é este. Aqui eu fiz de uma forma mais simples, até mesmo por causa da nossa limitação temporal, mas isso é suficiente para você pontuar, fazer a pontuação máxima no tópico da tempestividade, tranquilo? O próximo ponto é a necessária descrição do fato e do direito. O fato e o direito específico, aqui, evidentemente, do processo. Então, este ponto é necessário se destacar que ele provavelmente já vai vir na sua prova, então você não vai precisar estendê-lo. E, como eu disse, em algumas questões, ele até mesmo dispensa a questão da descrição fática, então você vai botar fato, simplesmente pulando a descrição fática, porque a prova vai tornar desnecessário, ou simplesmente faça um breve resumo, simplesmente faça um breve resumo dos fatos, dos principais acontecimentos, que são aqueles descritos com decisão tal, proposta por fulano de tal, em que postulou isso, isso e isso, apresentada a resposta, o juiz proferiu sentença deferindo isso, isso e isso. Pronto, isso é o que você vai levar ao tribunal, que inclusive na prática se exige exatamente por isso, é o conhecimento do tribunal dos fatos e do direito específico que está sendo levado a ele. E aí depois vem o tópico, né, que a gente vai entrar nas questões de mérito, né? E aí começa aqui com a nulidade. Por que nulidade? Na verdade, não é bem a questão de mérito, Xará. Esse primeiro ponto aí, ele é a nossa preliminar de apelação, onde então nós faremos a impugnação daquela decisão interlocutória que indeferiu a prova pericial. Por exigência do artigo 1009, parágrafo 1º, nós devemos impugnar as questões, as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, em preliminar de apelação ou contra razões de apelação. Como somos aqui os apelantes, como somos aqui o apelante, nós faremos em preliminar de apelação, impugnando a decisão interlocutória extremamente prejudicial à nossa parte aqui, né, a nossa casa, que é a questão do cerceamento de defesa. Quero que vocês fiquem bem atentos, aqui, que a construção, sobe lá no nosso caso concreto, Gustavo, por favor. Lá atrás? Tá. Onde nós identificamos a questão, aí, olha só, nós deixamos, pode passar mais um. Nós deixamos claro aqui, nesse segundo parágrafo, que o juiz indeferiu o pedido de prova pericial feito pelo município e julgou antecipadamente o mérito, mesmo sendo imprescindível a prova pericial para o deslinde da causa. Volta lá agora diretamente no nosso tópico. Isso aqui vai despencar nas provas atuais, justamente porque ele refere-se à questão da impugnação de decisão interlocutória em preliminar de apelação, inclusive uma impugnação específica que gera nulidade da sentença. O acolhimento ou o deferimento do recurso no ponto relacionado à questão da prova pericial, ele vai gerar aqui a nulidade da decisão. Isso é importantíssimo e provavelmente, em se tratando de apelação, e aí eu já destaco para os senhores, é bem provável que exista uma decisão interlocutória que você vai precisar impugnar em preliminar de apelação. Então, já puxa no cantinho aí dos seus estudos. Se eu identificar que a peça é apelação, toma cuidado com a descrição colocada na questão para saber se não tem ou não ali a necessidade de se apresentar, de se impugnar em preliminar alguma questão já resolvida no curso do processo, que não é impugnável por agravo de instrumento. Exemplo clássico, questões relacionadas à prova. E aí eu coloquei, fiz uma fundamentação um pouco mais completa, porque aqui estamos pedindo a nulidade do decísio, né, a nulidade do julgado, e por isso eu fiz uma fundamentação mais rebuscada, que você pode levar aí, de um modo geral, como sendo suficiente. Resumindo tudo isso que eu coloquei aí,
a prova pericial para o deslinde, para o esclarecimento do fato objeto do processo, ela é imprescindível, porque trata-se de uma alegação de incapacidade ou de uma enfermidade cujo esclarecimento técnico é necessário. E esclarecimento técnico a gente só faz por prova pericial. A gente só vai conseguir por meio de prova pericial. E o juiz negou a prova pericial. Naquela hora, você não podia impugnar. Então, você aguarda o recurso de apelação e, na preliminar, alega, impugna essa decisão de indeferimento, suscitando, e aí grifa para mim aí, Gustavo, cerceamento de defesa, considerando que a prova era necessária para o desenho. Está no parágrafo 3º aí do nosso desenvolvimento. De defesa, isso. Ele é em razão da imprescindibilidade da prova para o esclarecimento do fato aqui, né? A perícia, então, ela é necessária para isso. E, claro, deixei também fundamentado aqui no último parágrafo a necessidade de se impugnar essa decisão interlocutória, não impugnável por agravo de instrumento, pedindo aqui, nesse ponto específico, a anulação da sentença para o cerceamento de defesa, retorno dos autos ao juízo ACOR, com a reabertura da fase instrutória para a produção dessa prova pericial que foi requerida. E isso é necessário e consequente do acolhimento dessa nossa preliminar de apelação, dessa nossa impugnação da decisão interlocutória. Show. Bem importantíssimo a gente fazer referência a isso. Então essa aqui é a questão processual, né, que a gente trouxe aí em preliminar de apelação, porque foi uma decisão interlocutória que não caberia agravo, né? Exatamente, que agora você precisa impugnar em preliminar de apelação ou contra razões de apelação. E aí, em razão do princípio da eventualidade, a gente vai também recorrer do mérito, dos pontos todos. E aí a gente tem um ponto aqui, um ponto inicial, só que agora é razões para a reforma da decisão, né, Gustavo? Isso. Agora identificamos como razão de reforma porque estamos adentrando no mérito. Antes era nulidade, e agora nós entramos lá no tópico do artigo 1010, onde ele exige da gente a apresentação das razões de fato e de direito pelas quais você quer ver modificada a decisão, né? As razões do pedido de reforma, as razões da decretação da nulidade, que a gente colocou razão da decretação da nulidade em preliminar, porque atacamos aí uma decisão interlocutória, e agora razões de reforma na eventualidade da nossa preliminar de apelação não ser acolhida. E aí a gente tem aqui uma questão, então, agora da prescrição, né, porque, olha só, os fatos ocorreram de 1/1 de 2015 a 1/2 de 2015, período em que ficou internado no hospital municipal. Só que a ação foi proposta em 2021, né, em 10/3 de 2021, e a gente alegou que operou-se a prescrição. Só que é o seguinte, a prescrição, segundo o artigo 98, inciso 1 do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. E aqui o Messi é absolutamente incapaz porque ele é menor. Só que como a gente vai defender a fazenda pública, na hora é melhor você, na dúvida, colocar do que você não colocar. Porque isso talvez pode ser pontuado, então pelo menos você vai ali até abrilhantar os olhos do examinador, que vai pensar assim, poxa, realmente ele está tentando aqui defender a fazenda pública. No concurso que eu fiz de procurador do Estado do Espírito Santo, foi uma ação, não sei se foi apelação ou se foi contestação, acho que foi apelação. Até o valor da bateria do carro lá do acidente eu questionei que era um valor excessivo. Falei, olha, vou questionar tudo que eu puder aqui. E tem que recorrer, assim, tem que realmente defender. O que você colocar a mais, você só não vai pontuar. O que você colocar a menos do que estava no espelho, você vai deixar de pontuar. No concurso que eu fiz da PGFN, Gustavo, o que aconteceu, né? No ano anterior, tinha tido um julgado no Supremo sobre incidência ou não do IOF, né? Imposto de Operações Financeiras, em uma certa transação. E aí, o que está acontecendo? Um Estado entrou com uma ação na Justiça Federal contra a União para questionar o pagamento do tributo IOF, que é um tributo federal.
só que foi na Justiça Federal. E aí na hora, assim, cara, me deu um estalo, assim, coisa de doido, que eu falei, cara, Justiça Federal vai julgar essa ação aqui de Estado contra a União, dois entes, questão federativa. Aí na contestação eu fiz um negócio que foi, eu botei preliminar de incompetência absoluta, fiz uma maracutaia meio esquisita lá, e falou, essa ação tem que ir para o Supremo, né? Não pode ter na Justiça Federal. E pouca gente colocou isso porque as pessoas não se atentaram, mas eu me atentei e resolvi colocar. E o mérito da contestação era, na verdade, você defender algo que estava julgado pelo Supremo, que já tinha afirmado que não podia ter a tributação federal. Não podia. E, mesmo assim, a gente teve que fazer uma defesa dizendo, olha, o tributo é devido porque a IOF e tal, e tal, e tal, e tal, teve que fazer a fundamentação. O examinador colocou aquilo justamente para falar assim, olha, eu quero ver como é que eles vão se virar. Quero ver se alguém vai lembrar do julgado do Supremo e vai tentar desconstruir. Quero ver o que vai acontecer aqui. E aí a gente teve que defender uma tese julgada, pacificada pelo Supremo contra a União. E teve que fazer a defesa, mesmo assim. Então vai trazer todos os argumentos que você puder. Por isso que a gente colocou aqui neste caso a questão da prescrição, que é a questão de não ter prescrição contra o absolutamente capaz, mas a gente alegou. Eu estava fazendo uma pesquisa, tem vários julgados que falam que realmente, e são muitos casos, viu, Gustavo, lá do ação contra INSS, pedindo pensão, dizendo que realmente contra menor absoluta, contra absolutamente incapaz, não se fala em prescrição. E aí vocês aí de casa podem até fazer uma pesquisa sobre essa questão, né? Prescrição, absolutamente incapaz, fazenda pública, para ver as situações, especialmente contra INSS, que o STJ, inclusive, fala que realmente não corre a prescrição, tá bem? Então é isso. Aí, então a gente vai trazer a questão da prescrição. Avançando aqui um pouquinho mais, a gente tem a outra tese aqui, vou jogar na tela para vocês, que é só recapitular o que a gente já falou na aula passada. Só um instantinho. Que é aqui, pessoal, a questão, né, agora que é o que a gente já aplicou antes. A gente já trouxe isso na nossa contestação, que é falar que não houve responsabilidade, porque não houve conduta culposa ou omissiva do Estado. Aí traz toda a fundamentação, só repetindo o que a gente já falou. Falar que não teve nexo causal. E falar mais uma vez que é desproporcional o valor dos danos morais. Então não vou ficar lendo aqui com vocês isso aqui, a parte do mérito, porque a gente já tratou lá na contestação, que eu falei para vocês, sempre que tiver uma ação de responsabilidade civil, vocês vão tentar desconstruir a responsabilidade do Estado. Quais são as condições para a responsabilidade? Conduta, dano e nexo causal. Então você vai dizer, olha, não teve conduta do Estado, porque não houve agente do Estado que teria passado para ele a bactéria. Não foi no hospital municipal. Inclusive tem laudo no processo dizendo que não tinha como precisar identificar realmente onde contraiu a meningite. Então, não teve conduta. Não teve dano. Tentar dizer que, olha, não houve um dano assim como a parte está alegando e tentar falar que não houve nexo causal entre o período em que ele ficou no hospital municipal e a contaminação, tentar quebrar o nexo causal. E ainda vai trazer excludentes da responsabilidade. Caso fortuito, força maior, pode falar, olha, você ficar no hospital municipal ou privado, é comum, entre aspas, você está sujeito a pegar uma bactéria. Então isso é questão de força maior, caso fortuito, trazer fatores de exclusão. Ou então trazer culpa de terceiro, porque inclusive o laudo aqui falou que não saberia precisar onde contraiu a bactéria, se foi no hospital municipal, se foi no hospital do estado, ou até na casa do próprio menor, que não tinha as condições necessárias para poder colocar a criança. Então, olha, isso aqui é culpa de terceiro, não é do Estado, né? Então vai tentar desconstruir, tirando conduta, tirando nexo e tirando dano, trazendo o fator de exclusão, caso fortuito ou força maior, ou então culpa de terceiro ou culpa exclusiva da vítima também.
E aí, com base nisso, você desconstrói a responsabilidade e aí fica mais fácil do juiz acolher. A gente trouxe também a questão de questionar aqui o valor dos danos morais, que foi R$ 477 mil, foi bem pesado. E aí o Gustavo vai falar dessa parte aqui, né, Gustavo? Da devida fixação dos honorários advocatícios. Vamos lá. Esse foi outro ponto também discutido no nosso caso concreto, que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios. Fazendo aqui também um resumo, isso aqui vai ficar tudo disponível para vocês. O magistrado fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação, inclusive apontado lá acima de 433 salários mínimos. E qual foi o erro aqui do magistrado? Todas as vezes que a condenação contra a fazenda pública for entre 200, acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, o percentual máximo que ele deve fixar é de 10% sobre esse valor da condenação. De 200 a quanto? Está no parágrafo 4º, está no parágrafo 3º aí, Gustavo. Você não precisa nem anotar aí, não. Está no parágrafo 3º aí que eu fiz a justificativa legal. De mais de 400 salários mínimos, e aí o parágrafo anterior aí. Tá. A partezinha final. Acima de 200, isso aí é a disposição do parágrafo 3º, inciso 2, do artigo 85 do CPC. Isso aqui, inclusive, faço uma referência e um apontamento. É de conhecimento, para quem quer fazer concurso para advocacia pública, é de conhecimento obrigatório, porque vezes ou outra vão se questionar sobre isso. Ele é de conhecimento obrigatório de vocês. Então, aqui, de cara, o juiz já errou na fixação dos honorários, você vai ter que pedir a redução desses honorários advocatícios. E, claro, já dei uma forçada aqui, já pedi a fixação no mínimo legal. No mínimo legal, considerando que, como assim o faz o próprio artigo 85, hoje o juiz, para fixar honorários, de um modo geral, ele tem alguns fatores para ele ponderar o valor máximo e o valor mínimo, quando a gente tem percentual, ou o valor equânime, quando a gente não tem valor específico. É grau de zelo, isso está no parágrafo 2º desse artigo 85, tá? É grau de zelo do profissional, tempo de duração da causa, local da prestação do serviço e, evidentemente, outros pontos para ele fixar esses valores específicos a título de honorários. E no caso aqui, você dá uma forçada, não tinha nada de erro no percentual, mas ele fixou no percentual máximo. Senhores, fixou no percentual máximo, corre para dizer que você quer no mínimo. Pede um mínimo, sempre um mínimo, é uma forma de se impugnar aqui para se fixar no mínimo, tudo bem? Então, fizemos aqui a impugnação, o erro na indicação do percentual feito pelo juiz de 15%, quando, na verdade, deveria ser no máximo 10%, e, é claro, a gente pode pedir a redução desses honorários e a sua fixação no valor mínimo, como o fizemos lá no pedido. Desce para o pedido aí, Gustavo. Pedido? Sim. Agora é o pedido fechando aqui a nossa peça, né? Exatamente. E esse pedido, ele tem algumas particularidades, porque ele vai ser um pedido que eu poderia dizer que é um pedido complexo. Porque ele vai ser um pedido subsidiário e, em vários aspectos, subsidiário. Primeiro, nós temos que pedir o conhecimento e provimento do recurso, isso é padrão. Então, requer-se seja reconhecido e provido o recurso, isso é padrão para o recurso. Para anular a decisão em razão de cerceamento de defesa, a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau e instrução do feito para a realização da prova pericial. Essa é a consequência do acolhimento específico da nossa preliminar da apelação. Isso aqui é o primeiro ponto e o mais importante aqui com relação ao pedido, né? Também. Sim, pode falar. Aí aqui é para anular a decisão primeiro, né? Isso. Porque tem que lembrar, o pessoal, e o Gustavo vai falar isso também, que o seu pedido tem que ter congruência com o que você discorreu, né? Então lembra, Isso, lá no exatamente. começo eu pedi para anular em razão do indeferimento da prova pericial, depois, ou não anulando, para reformar a decisão. Faz
uma recapitulação, falar o que eu vou pedir aqui agora. Ah, eu pedi isso, falei daquilo, agora eu vou pedir com congruência conforme a minha peça. Né, Gustavo? Exatamente, exatamente isso aí. Temos aí, então, o pedido de acolhimento da preliminar e, claro, nosso princípio de eventualidade, na eventual hipótese de não ser acolhida a sua preliminar de cerceamento de defesa, a sua alegação de cerceamento, como você é obrigado a entrar no mérito, pede-se o provimento integral do recurso para reformar a decisão, julgando-se improcedente os pedidos iniciais, conforme a fundamentação que já foi feita por nós aqui anteriormente. Também mantida, por isso que eu te falei que a gente vai ter que ir construindo a subsidiariedade desse pedido, né? Caso não seja acolhida a preliminar e caso também seja mantida a procedência, que também se admite para argumentar, vamos bater no valor dos honorários conforme a fundamentação que nós fizemos. Ah, então, tudo bem, já que não acolheu minha preliminar de cerceamento de defesa, já que não acolheu meu pedido de reforma para improcedência, mantida a procedência, vamos reduzir o valor dos honorários, o valor dos danos morais. Vamos reduzir o valor dos danos morais. Isso também deve expressamente constar no nosso pedido, até mesmo porque foi objeto de impugnação nas razões recursais. Tranquilo? E passando aí mais adiante, também naquele ponto específico que eu falei, né, com relação ao nosso último, evidentemente, né, o nosso último ponto destacado, que foi o erro na fixação dos honorários advocatícios, a gente pede, então, que sejam observados os honorários na forma do parágrafo 3º do artigo 85. E pedimos aqui, como eu tinha falado para vocês, como a gente precisa sempre pedir, se fixar no valor máximo, a gente precisa pedir para fixar no mínimo, né? Fixar no mínimo em razão da inexistência aqui dos elementos específicos que justificariam a fixação no patamar máximo. Só para lembrar, o juiz trabalha entre o mínimo e o máximo quando ele tem um limite entre mínimo e máximo, levando em consideração todos esses pontos: complexidade da causa, tempo de duração da causa, particularidade, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, trabalho realizado pelo advogado. Ele usa esses elementos para ficar entre o mínimo e o máximo. Por exemplo, uma causa que durou 10 anos não vai ser remunerada como uma causa que durou 1 ano. Uma causa que durou 6 meses, isso tudo o juiz pondera para fixar entre o mínimo e o máximo. Então é interessante você fundamentar nesses pontos para pedir a fixação do percentual mínimo. E ao fim, requer o provimento do recurso, evidentemente ao final, havendo o provimento do recurso, que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, bem como o pagamento dos ônus da sucumbência, lembrando que o indeferimento da justiça gratuita foi feito, né? Isso é importante também ser pedido. E vocês, advogados públicos, não podem esquecer de pedir isso aqui, né? Condenar ao ônus de sucumbência, porque lembrando que, segundo o artigo 85 do CPC, lá no seu último parágrafo, 19, isso vai para os advogados públicos, que está lá expresso, né? Que os advogados públicos têm direito a honorários de sucumbência. Eu lembro muito bem quando foi colocar isso lá no CPC, a gente fez uma comissão de pessoas do Brasil inteiro da advocacia pública, e vai daqui, vai dali, corre na Câmara, eu varava madrugada lá na Câmara, no Senado, para que fosse colocado um simples dispositivo lá embaixo, né? E a partir disso, né, a gente teve várias procuradorias municipais que não tinham honorários e passaram a ter, estaduais, a própria Advocacia Federal, né, tem a Lei 13.327, que hoje regulamenta esse artigo do CPC, que distribui os honorários de sucumbência para os advogados públicos. E lembrando que o Supremo confirmou que é constitucional, sim, você receber subsídio e ainda receber honorários. Julgou isso no ano passado e confirmou. Não é isso? Certíssimo. E aí o fechamento da peça? Mesma ideia lá do fechamento da folha de rosto, pede deferimento, local e data e a nossa assinatura, como a gente sempre aponta aqui, né, fazendo só referência ao procurador, ao cargo, sem fazer qualquer elemento de identificação. O Delano perguntou aqui, professor Gustavo, não seria o caso de indicar qual seria o valor que a Fazenda entende correto para danos morais?
Ou Na deixa pelo... verdade, Delano, né? Na verdade, quando a gente pede redução de valor de dano moral, é importante se destacar que, como não há um elemento objetivo para sua fixação, não seria necessário se indicar o valor que se entende devido. Hoje, aí, Delano, fazendo um ponto mais específico para você, tem se exigido, na verdade, a fixação do valor de dano moral na petição inicial. Realmente, se você é o autor, você obrigatoriamente precisa indicar qual é o valor de dano moral que você quer. Agora, para pedir a redução, não há um patamar que a gente possa estabelecer como pedido. Até mesmo porque, por mais conhecedor da jurisprudência que você seja, você não vai conseguir identificar um padrão para esses tipos de questões. Qual é o valor? 200, 300, 400? Então, na verdade, o que a gente alega é a desproporcionalidade do valor e pede a sua redução. Mas não necessariamente nesse ponto, quando você pede a redução, você precisa indicar um valor. Tudo bem? O que é diferente quando você pede a majoração ou quando você pede o próprio dano moral. Hoje, todas as vezes que você for fazer uma petição inicial, obrigatoriamente você vai precisar dizer qual é o valor de dano moral que você quer. Inclusive, ele vai ser computado para fins de cálculo de custas e valor da causa, né? Então, você precisa indicar o valor de dano moral. Mas, ao se defender, você, evidentemente, não precisa necessariamente, quando for pedir a redução do valor, dizer qual é o valor que você entende devido, a não ser que você tenha um padrão. Claro que aí estamos falando de uma prova subjetiva, em que você, evidentemente, não vai ter consulta à jurisprudência. Então, obviamente, que o examinador não pode exigir de você que você tenha um padrão de valor. Tudo bem que você tem especificamente um padrão de valor para pedir a redução. Então, aqui você pontua pedindo simplesmente a redução dos danos morais fixados. Show, show. É claro que se a pessoa, no mundo real mesmo, né, da advocacia, o advogado pode até juntar alguns acordos, você, olha, o STJ tem fixado para esses casos valores nos seguintes patamares, indicando o Isso, juiz. Se exatamente. bem que o juiz também ele vai ter noção disso aí, mas no mundo real costuma-se fazer isso. Na prova é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais complicado, é melhor a gente se ater sempre ali a pensar, estou fazendo a prova para responder um gabarito, que é um espelho de correção. Inclusive, este texto aqui, ó, é um texto bem padrão, que você pode deixar ele salvo aí. Sempre na sua petição vai lembrar de quando for questão de honorários, vai pedir a adequação do valor, vai pedir para condenação também em honorários sucumbenciais. Memoriza esse texto e utiliza sempre que for necessário nas suas petições. Gustavo, Certíssimo. e aí agora vai vir o acórdão desse processo, e aí será que a gente consegue levar isso para o STJ e STF? Vamos ver, né? Vamos ver Como é como é que que a vai gente consegue ser, elaborar aí. como é que vai ser o acórdão, A né? gente pode trabalhar um outro recurso aí ainda antes de chegar nos recursos excepcionais, né? Sim, Vamos sim. pensar direitinho aí para identificar uma peça recursal interessante aí para uma coisa mais específica para ver se nós conseguimos. E aí nesse nosso próximo encontro, e era essa a intenção que eu ia colocar para você aqui, é justamente a gente identificar um caso específico, mas sem falar de estrutura de peça até o dia da peça. Eu vou Sim. querer que o que eles façam é identificar qual é a peça. Eu vou dar o acórdão, a gente vai ler o acórdão, vai especificar o acórdão e vai pedir para eles identificarem aqui que peça é essa que eles vão interpor. E aí depois a gente fala das vias extraordinárias, né? Show, show. Então é isso aí. Na próxima a gente vai só dificultando para vocês. Obrigado pela audiência de todos, a Débora, o Delano, o Mauro, José Aparecido. Se você quiser encontrar as demais aulas, coloca aí no YouTube, Oficina de Peças. Acho que já aparece, tá? Oficina de Peças, Advocacia Pública, vai aparecer. Igual tá aqui embaixo, Oficina de Peças para Advocacia Pública, vai aparecer as aulas anteriores, a gente volta na terça-feira que vem com a resolução e vocês vão ter que adivinhar a peça. Hoje ficaram aqui mais com o áudio do Gustavo, ele tá travando.
e essa voz bonita dele. Para quem não sabe, o Gustavo aqui é um excelente. Sigam ele no Instagram, um excelente cantor, um excelente imitador, né, Gustavo? Eu te acompanho lá, viu? Não, nem tanto, nem Você é um tanto. cantor, imita todos os sertanejos que você possa imaginar, né? O Bruno e Marrone. Não, imita só o Bruno, né? Porque o Marrone, ele não, o O Marrone não Marrone não canta. precisa imitar o Marrone, é só ficar calado. Rapaz, o Marrone, ele é ruim até pra falar, o bicho. Tadinho do É, Marrone. imitar o Marrone é só ficar calado. É isso aí. Então, na terça-feira que vem a gente volta. Beleza, galera? Beleza, então, Gustavo, um abraço. Falou, Até a Gustavo. próxima. Obrigadão, Um velho. abraço a todos.